a semana começa com a expectativa da decisão no Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 de seus principais assessores vão se tornar réus ou não na denúncia sobre o plano de golpe de Estado. A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República traz os nomes de 34 pessoas. Elas foram divididas em núcleos que teriam diferentes responsabilidades nesse plano que, segundo a investigação da Polícia Federal, tinha como objetivo derrubar o resultado das eleições de 2022 para manter Jair Bolsonaro no poder. O ex-presidente faz parte do primeiro núcleo. A decisão se o Supremo aceita ou não a denúncia da PGR será tomada pela primeira turma do STF. Hoje no Prime Time vamos explicar passo a passo o que vai acontecer a partir de amanhã em Brasília. Começamos com a reportagem de Théo Cury. O julgamento dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República terá início na manhã desta terça-feira, com o núcleo envolvendo 8 nomes, incluindo o do ex-presidente. A previsão é a de que a conclusão aconteça no dia seguinte. E não são todos os ministros da Corte que participam dessa análise. Isso porque há 3 tipos diferentes de julgamento no Supremo. O virtual, o mais recente, ganhou força a partir da pandemia. Nessa modalidade, não há discussão e nem transmissão. Os ministros apenas publicam os votos deles em um julgamento que pode durar até uma semana. O mais conhecido é o que acontece aqui, no plenário do Supremo. Nele, todos os 11 ministros participam, existe debate e as sessões são televisionadas às quartas e às quintas-feiras. Mas o julgamento da denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados vai acontecer aqui, na primeira turma do Supremo. Fazem parte dela os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. São 2 turmas, a primeira e a segunda, cada uma composta por 5 ministros. Em 2023, elas voltaram a processar e a julgar ações penais contra autoridades com foro. Até então, os julgamentos criminais aconteciam no plenário. A mudança foi feita para reduzir o volume de casos julgados em conjunto pelos 11 ministros. Às vezes, tribunais maiores, você tem turmas, tem sessões. Com o Supremo Tribunal de 11, ele é composto de 2 turmas de 5, o plenário de 10, e o 11º ministro ocupa a presidência. Como isso é definido? Isso é definido por sorteio, uma distribuição do sistema que faz um sorteio de uma forma livre. Como Alexandre de Moraes é relator do processo e faz parte da primeira turma, a análise da denúncia vai ser feita por esse colegiado. Houve uma tentativa da defesa de Bolsonaro e de outros acusados de impedir que Moraes, Dino e Zanin participassem do julgamento. Os advogados dos suspeitos sustentavam que eles não seriam imparciais para analisar o caso. Mas a maioria dos ministros do tribunal concordou que não há nenhum motivo que impeça os 3 de julgar os acusados e que eles estão aptos a participar dessa análise. Mas entendo que, objetivamente, pela análise dos dados de que disponho, o ministro não é suspeito coisa nenhuma. Ele tem condições plenas de atuar como relator, como figura central do processo e emitir seus juízos técnicos sem nenhum comprometimento de ordem técnica do processo em si. O dilema do Supremo Tribunal Federal é um dilema de todas as cortes constitucionais no mundo. Como elas julgam temas políticos e sociais sensíveis, elas naturalmente geram conflitos com parcela da sociedade e com parcela da classe política. O argumento sobre a relevância do caso, a importância política de um caso, a importância econômica de um caso, não são critérios para levar a matéria para o plenário. As acusações foram divididas em núcleos. O do ex-presidente e outras 7 pessoas é o primeiro. Outros 3 serão analisados nas próximas semanas, também pela primeira turma. Se as denúncias forem aceitas pela maioria dos ministros, os suspeitos vão se tornar réus e passarão a responder a uma ação penal. A partir daí, haverá coleta de novas provas, as testemunhas serão ouvidas, os réus interrogados e a PGR e as defesas apresentarão as alegações finais. O processo termina com o julgamento, previsto para acontecer ainda neste ano e que pode levar à condenação ou à absolvição dos réus. Eventuais prisões só acontecerão depois que todos os recursos cabíveis forem apresentados e julgados pelo STF.
A análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República começa às 9h30 da manhã e segue uma ordem que a gente vai conhecer agora aqui no nosso telão. O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, ele vai abrir a sessão. Ele reservou 3 sessões para esse julgamento. Vão ser na manhã e na tarde de terça-feira, além da manhã de quarta-feira, se for necessário mais tempo. O julgamento, então, vai ser aberto pelo ministro Zanin, seguido por uma leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Depois ocorre a sustentação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que vai ter 30 minutos para defender a denúncia que ele enviou em nome da Procuradoria para o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, as defesas terão a chance, a oportunidade de se manifestar. Serão 15 minutos para cada advogado de defesa. A ordem vai ser decidida pelo ministro Cristiano Zanin. Antes de analisar o mérito, os ministros votam questões preliminares, processuais, que são as definições pontuais que estão no processo e podem comprometer como um magistrado vota nesse julgamento. Depois, o relator deve analisar o mérito da denúncia e dizer se a aceita ou não. Aí, então, os outros ministros podem votar. Como disse o Theo Cury na reportagem, se a maioria acatar essa denúncia, os denunciados se tornam réus e vão responder pelos crimes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E quem são os integrantes desse chamado Núcleo 1, que o Supremo vai analisar a partir de amanhã? São 8 pessoas, começando naturalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e também da Casa Civil, que foi vice de Jair Bolsonaro na chapa presidencial derrotada. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, que foi ex-ministro da Defesa. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Alexandre Ramagem, que foi presidente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E Almir Garnier, que foi comandante da Marinha. Eles respondem por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Os analistas Theo Cury e Caio Junqueira participam agora com a gente. Boa noite a vocês, amigos. Theo, as defesas tentaram retirar alguns dos ministros da primeira turma que essas defesas consideravam suspeitos. Não conseguiram. Tentaram ganhar mais tempo com a justificativa de ser um processo muito extenso e não ter a que todos dizem ser um julgamento bastante veloz, bastante célere dentro do Supremo Tribunal Federal. Não conseguiram também. Alguma chance dessa primeira turma amanhã ou até quarta-feira não aceitar a denúncia e tornar esses denunciados réus, Theo? Boa noite. Márcio, boa noite para você, para o Caio. Ótima segunda-feira para quem nos acompanha aqui no Prime Time. As chances são baixíssimas, considerado improvável que essa denúncia não seja aceita, principalmente contra esse primeiro núcleo envolvendo, entre outras pessoas, como a gente acompanhou há pouco, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Não somente pelos motivos que você mostrou há pouco, elencou há pouco, mas por uma série de reveses que vêm sendo impostos por essa primeira turma, formada por 5 ministros, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a outros dos acusados que fazem parte desse primeiro núcleo, porque a denúncia foi dividida, essas acusações foram divididas em núcleos para facilitar a análise por parte dos ministros que fazem parte dessa primeira turma. Uma série de reveses foram impostos ao longo dos últimos meses, impedidos que foram feitos pelos advogados dos acusados, principalmente pelos advogados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tentativa de reaproximação, por exemplo, com outros investigados no passado, esse pedido foi negado. Pedido para reaver o passaporte foi rejeitado no passado. Pedido para viajar para fora do país foi rejeitado no passado.
uma série de solicitações dos advogados que foi rejeitada não só pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, mas pelos colegas dele que fazem parte da primeira turma do STF. E mais recentemente, como a gente viu tanto na reportagem como o Márcio falando, houve uma tentativa de retirar desse processo 3 ministros, dos 5. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Os acusados apontavam que eles eram parciais, que eles não poderiam fazer parte e deveriam se declarar impedidos de participar desse julgamento. Também houve uma grande maioria, quando não por 10-1, os ministros do Supremo concordaram que não havia nenhum impeditivo, goste ou não dessa decisão, para que os 3 não participassem do julgamento. Isso dá, essa decisão do Supremo por maioria, e uma larga maioria, dá um respaldo, por exemplo, não só para Cristiano Zanin e Flávio Dino, mas principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, alvo de muitas dessas críticas por parte do ex-presidente e do entorno dele. E rapidamente, Theo, a gente já falou disso aqui, mas eu acho que não custa nada repetir e explicar, porque alguns juristas acreditam que esse julgamento deveria estar não na primeira turma, mas sim no plenário do Supremo. Vamos lá, e eu acho que um ponto muito bom que acontece em paralelo a esse julgamento, Márcio Caio, quem acompanha a gente, é o julgamento da Carla Zambelli. Por que o julgamento da Carla Zambelli, que é um caso criminal, está no plenário do Supremo, sendo discutido, debatido pelos ministros do Supremo, obviamente no plenário virtual, mas sendo votado pelos 11 ministros do Supremo no plenário, e o caso de Jair Bolsonaro não será no plenário, será na primeira turma? Porque em 2023 houve uma mudança, mais uma mudança nas regras do Supremo, e tirou a competência, essa mudança, do plenário para julgar e processar casos criminais e mandou essa atribuição, essa competência para as turmas. Então, por muito tempo, o plenário foi responsável por julgar. Vocês vão se lembrar o caso do mensalão. Travou o Supremo Tribunal Federal, tamanho a proporção daquele julgamento, daquela ação penal, com 40 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Isso trava o plenário do Supremo, trava a pauta de julgamento do Supremo, que acaba não julgando outras coisas, outros processos de suma importância para além daquele. Houve um vai e vem, isso voltou para as turmas, na Lava Jato volta para o plenário. Em 2023, o Supremo mudou novamente para reduzir o volume de processos do plenário físico, do plenário com os 11 ministros, jogou essa atribuição para as 2 turmas, para a primeira e para a segunda. Mas por que a Carla Zambelli, então, está no plenário com os 11 ministros? Porque esse processo foi aberto antes da regra ser, de fato, alterada pelos ministros do Supremo. Então, a gente vê alguns resquícios de casos antigos ainda em andamento, por isso essa diferença entre a Carla Zambelli e o caso do ex-presidente. E você, Caio, boa noite. Eu imagino a sua expectativa, que está acompanhando há tanto tempo já, conversando com as defesas, conversando com os ministros do Supremo, se envolvendo nessas discussões. O que você acha que deve acontecer amanhã? Qual vai ser a tendência desse julgamento da denúncia do plano de golpe ali na primeira turma, Caio? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, um julgamento de cartas marcadas, né? Quem espera alguma surpresa, é melhor não esperar, porque já está praticamente certo, né? Muito difícil, quase impossível acontecer o contrário. Essa denúncia não só será aceita amanhã, como quando for o julgamento do mérito dela no segundo semestre, muito provavelmente também todos ali que nós vimos ali, as figurinhas que nós mostramos aqui no Prime, serão condenados e talvez quase todos também à prisão. Jair Bolsonaro certamente será condenado à prisão até o final deste ano. A expectativa do próprio entorno do Bolsonaro é que a conclusão desse julgamento seja em setembro, né, numa tentativa ali do Supremo de despolitizar esse processo para que ele não contamine 2026. Mas é praticamente impossível que amanhã o Supremo não aceite a denúncia contra todos e praticamente impossível que todos ali não sejam condenados e principalmente Jair Bolsonaro não passe o final de ano na prisão, que seja condenado pela tentativa de golpe. Esse julgamento, Márcio, ele tem muitas camadas, muitas dimensões possíveis, tanto no âmbito político quanto jurídico, para a gente avaliar. Eu vou colocar aqui como repórter de política a dimensão política, que eu considero 2. Uma daqui para trás, primeira vez, generais de alta patente no Banco dos Céus, por uma conspiração golpista, já que o golpe de 64, os generais não foram julgados criminalmente, né, pelo que aconteceu, e logo será a primeira vez que o país vai se deparar com um julgamento criminal
por uma conspiração golpista. Claro, a gente sabe que essa tentativa de golpe não se efetivou. E daqui para frente tem uma dimensão política muito importante. Bolsonaro preso, como que ele vai impactar na eleição de 2026? E mais do que isso, que para mim hoje eu acho que é a grande pergunta aí da política. Jair Bolsonaro vai, uma vez preso, abdicar dessa estratégia de se lançar candidato a presidente em 2026 em nome de apoiar alguém do campo da direita e ali, em troca desse apoio, fazer uma negociação por sua liberdade, caso esse nome seja vencedor. Por isso que eu digo, tem muitas camadas, o Theo falou bastante ali dessas camadas jurídicas, porque mesmo as questões que o Theo muito bem colocou, tem discussões, tem divergências jurídicas, né? Por que a gente está vendo esse julgamento de pessoas que não têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma questão, né? Por que o Supremo Tribunal Federal mudou essa regra em 2023, já sabendo que Jair Bolsonaro seria julgado? Essa é outra questão. Então tem várias dimensões, várias camadas para a gente avaliar. Eu fiquei com 2, mas amanhã praticamente certo que a denúncia será aceita e no final do ano praticamente certo que todos eles serão condenados, a maioria deles à prisão.